Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! O programa Alô Jovem está no ar. Oi, alô meninos, alô menina, você que nos escuta através da web rádio Estação da Luz. Que alegria estarmos aqui, que felicidade esse reencontro. Boa noite, Marlene, como é que você está? Boa noite. Boa noite, querida, tudo em paz. Maravilha, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda ao nosso trabalho. E você, Orlean, como é que vai? Pode ligar o microfone, Orlean, por favor. Como você está? Boa noite. Eu estou bem. Graças a Deus. E você, Maurício Satoshi? Como vai, nosso querido Maurício? Estou bem, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite e essa participação no programa de vocês. Muito obrigado. O nosso programa aqui agora é nosso, Maurício, é nosso. E, naturalmente, que nós deixamos por último para apresentar a nossa irmã, a nossa querida Sheila, que está falando diretamente da Alemanha. Gente, que coisa fantástica! É aquilo que Chico um dia ele preveu. O espiritismo estaria em multimídia. E olha só, Sheila na Alemanha, Maurício está em São Paulo, Orlean, Pojuca, Bahia, Marlene em Pojuca, e eu também, claro, em Pojuca, no estado da Bahia. E estamos fazendo essa festa, o programa Alô Jovem. Então, boa noite, Sheila. Boa noite para todos vocês, é um prazer enorme estar aqui. Para mim já é bom dia, pelo fato que já estamos aqui quase às 2h da manhã, aqui na Alemanha, próximo de Munique, mas é um prazer imenso estar com todos vocês reunidos. E alô, jovens! Engraçado, quando nós conversamos com a Sheila, ela disse, mas Renilda, que é quase 2h da manhã. Eu disse, Sheila, mas vamos lá. Ela disse, tudo bem, para falar de Jesus com Kardec, eu vou estar acordada essa hora da manhã. Então, querida, para nós é uma honra, saiba disso, tê-la conosco nesse programa Alô Jovem, onde a proposta desta noite é conversarmos em torno das drogas lícitas e ilícitas na família. Como é que isso se manifesta? Quais os males, quais os efeitos que vem trazer todo esse processo no clã, na célula máter, que é a família
na sociedade, como isso vai reverberar em nossa sociedade. Tudo isso nós vamos conversar nesta noite. Para tanto, nós vamos então convidar nossa querida Sheila para que ela possa proferir a prece inicial dos nossos trabalhos. Fica à vontade, querida Sheila. Muito obrigada. Senhor meu Deus, Deus de amor, Deus de luz. Senhor Deus, neste momento nos encontramos reunidos para falarmos de Ti. Senhor Deus, Tu conheces o coração de cada um dos que estão aqui presentes, e de todos aqueles, Senhor, que estão nos ouvindo agora e que irão nos ouvir depois. Pedimos-te, Senhor, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, para que possamos, Deus, passar uma mensagem de amor, de paz, de confiança, e também, Senhor, um alerta para que todos aqueles que estejam ouvindo, principalmente os nossos jovens, Senhor, possam ser encantados pela Tua palavra, por tudo aquilo, Senhor, que Tu tens para nós. Cuida de cada um de nós, os que estão ouvindo agora e os que ouvirão depois, para que possamos, juntamente contigo, darmos um passo a mais na nossa caminhada rumo a Ti. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Que assim seja, assim será. Em nome de Jesus. Muito bem. Então, diante desse contexto, a nossa Sheila, que também é historiadora, ela vai trazer para nós algumas observações ou algumas anotações a respeito desta questão que hoje tornou-se uma problemática, até uma questão de saúde pública, né, no nosso país, e que reverbera isso sobre todos os países. É um problema até mundial, podemos dizer assim, um problema mundial que vai ocasionando, mexendo, ofuscando as famílias e a sociedade de uma forma significativa. É com você, Sheila, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, gente, o problema do uso de drogas entre os adolescentes. Nas últimas 2 décadas, ou melhor, nas décadas, principalmente no século XX, na atualidade, o trabalho de prevenção de drogas vem passando por um processo de evolução muito grande, onde a família e a religião têm um papel importante por ser responsável pela transmissão de valores éticos e morais. É de indiscutível irrelevância como a instituição capaz de contribuir para a prevenção frente aos inúmeros problemas acarretados pela droga. É a família. A família, muitas vezes, ela é o motivo e ela é também aquela que previne. Pois o uso de drogas na adolescência vem se tornando, como disse a nossa querida Romilda, um problema de saúde pública mundial. É visto como complexo e que causa multifatorial. Ela sofre a uma influência de aspectos individuais, tanto dos pares e da família. A família tem se destacado como fator de proteção ao uso de drogas. Contudo, ela também apresenta-se como um fator motivacional, relacionada com o incentivo ao uso de drogas, principalmente para os adolescentes. Hoje em dia já se acha comprovado essa influência familiar. Ela é exercida sobre diversos aspectos, pois é também sabido que muitos adolescentes, eles dizem que começaram a usar drogas, foram incentivados na família. Aqueles churrascos de fim de semana, que muitas vezes são regados às drogas. Muitos adolescentes, quando se faz alguma pergunta para eles, por que você usou drogas? Por que você entrou nesse mundo? E a resposta foi simples e categórica. Porque toda a felicidade que eu via na casa dos meus pais, em todos os encontros familiares, sempre acontecia através do uso de algum tipo de droga lícita. Pode ser o cigarro, pode ser o álcool.
E isso era normal na nossa família. Todo encontro de família era regado à cerveja, ao uísque, e isso era o normal. E muitos desses jovens hoje se encontram em situações terríveis. Porque juntamente com esse uso de drogas legais em casas, havia também muitos comportamentos agressivos dos pais desses adolescentes. E como é conhecido que a adolescência é aquela fase da vida que é caracterizada pelo desenvolvimento da própria identidade, e isso envolve aspectos físicos, emocionais, sexuais, sociais, e pelos esforços do jovem em atender às expectativas relacionadas com a cultura e com a sociedade em que está inserido. E é também na adolescência que o indivíduo busca com mais força experimentar todo o universo ao redor dele. A busca pelo novo e por identificações que geralmente estão associadas a grupos e aos pares é algo assim muito intenso nessa época da vida. Para alguns adolescentes, esse tempo é muito tumultuado, é visto como um período crítico que pode levar ao envolvimento em comportamentos de risco, especialmente o envolvimento com as drogas. E isso atinge, com drogas pesadas, mais aos meninos, e as drogas mais leves, às meninas. Uma pesquisa realizada pela United Nations Office of Drugs and Crime, no ano de 2019, revelou que as consequências adversas para a saúde decorrentes do uso de drogas são severas e generalizadas globalmente. Em torno de 35 milhões de pessoas sofrem transtornos decorrentes do uso de drogas e necessitam de tratamento. E ainda este relatório mostra que os opioides foram responsáveis por 2/3 das 585 mil mortes de pessoas que faleceram como resultado das drogas, ou seja, com overdoses. Entre os jovens, esse problema é considerado uma epidemia mundial, que pode ter um impacto negativo na saúde, na família, na sociedade, em tudo, na vida profissional, na educacional, porque esse jovem, ele literalmente sai da vida. Ele deixa de existir para a sociedade, porque ele não vai ter mais condições de ter uma vida, o que chamamos de normal. Uma vida onde ele vai ter um trabalho, onde ele vai constituir uma família, não será mais possível para esse jovem. Porque o fenômeno das drogas, ele está imerso em uma trama com diferentes sistemas que estão envolvidos. Então, nesse sistema, a gente pode falar que o usuário, que é o jovem, ele vai destruir a família, tá? E a comunidade em que ele está inserido também vai ser atingido devido a isso. Então, é todo um papel, é todo um núcleo que literalmente explode. Porque mesmo para aquele pai que de forma inconsciente estava tomando a cervejinha dele, que ele achava que era só tomar uma cervejinha no fim de semana, esse pai, quando o filho dele um dia se tornar um drogadito, vai explodir também a vida dele. Porque a maioria o faz de uma forma inconsciente. Então, a família, ela tem um papel tão importante no desenvolvimento dos comportamentos dos adolescentes, porque ela é crucial. Ela estimula ou não. Então, nós pais, ou futuros pais com os jovens que estão aqui, tem que se ser muito cuidadoso, porque o mundo convida-nos às drogas, sabe? A propaganda, a linda propaganda, é quando vocês que estão aí na Bahia passa aquele carnaval maravilhoso, no Brasil inteiro. Então as pessoas estão lá, é errado o carnaval? Não estou dizendo isso, tá? Isso é uma decisão pessoal de cada um. Mas isso também é um incentivo às drogas. Aquela festa que todo mundo vê, o povo bebendo, dançando, sorrindo, a felicidade que a droga te traz. Mas é uma felicidade verdadeira?
porque ela tem uma consequência terrível, porque ela vai interferir em tudo, em tudo, em tudo na vida do usuário. Quantas pessoas adultas não conseguem viver bem por causa da droga lícita? Não é? A famosa bebida alcoólica. Ela é legalizada em praticamente no mundo inteiro. Todo mundo toma a sua bebida alcoólica. E o que acontece? Quais são os efeitos quando se toma uma bebida alcoólica? Você sai do prumo. Você deixa de ser você. Todo o teu corpo é atingido. O álcool entra no teu estômago, principalmente se você tiver de estômago vazio, ele passa para a tua corrente sanguínea e isso vai para o teu cérebro, as conexões que os teus neurônios fazem são interrompidas, você perde o controle, você não pode ficar em pé e ele destrói literalmente o seu cérebro. E isso destrói a família. Quantas famílias não tem um pai alcoólatra que espanca a mãe, o pai e os filhos? Quantas famílias não tem um problema sério com cigarro? Você perdeu o pai, o avô com um câncer de pulmão. Então, gente, o mau monitoramento dos pais é algo que é um risco para os nossos adolescentes, porque como espíritas nós sabemos, aquela história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é mentira. A gente ensina aos nossos filhos pelos nossos exemplos. Assim, quando a relação entre pais e filhos é uma coisa negativa, conflituosa, o filho está vendo o pai bebendo, a mãe fumando, dentro de casa o uso das drogas é normal. E também tem aquelas famílias que eu já encontrei pais que dizem, não é ok meu filho fumar maconha. Tudo certo. É melhor ele fumar na minha casa do que na rua. A gente fuma, é tranquilo. Aí eu pergunto, onde está essa responsabilidade de ser pai, de ser mãe? Eu moro em um país em que Frankfurt é uma cidade que ela é uma das mais atingidas pelas drogas aqui na Alemanha. Você vai, eu acho que cada um de nós já teve contato com aquele livro, Christiane F., Drogada e Prostituída. Esse livro é uma realidade em Frankfurt ainda hoje. Quando a gente chega na estação de trem de Frankfurt, que é onde se passa a história do livro, você ainda hoje vê muitos, mas muitos drogados. O problema de droga lá é algo terrível. A sociedade alemã tentando encontrar uma solução, ela já colocou lá próximo da estação de trem, eles têm espaços onde o drogado pode ir, pode tomar sua droga, pode ficar lá tentando tirar o drogado da rua e tirando também do outro lado o traficante. Só o traficante ele tira e o traficante tira 1, volta 10. O caso que no momento que o Brasil, vocês devem já ter escutado falar, o caso das 2 brasileiras que vieram para Frankfurt de férias e foi trocada as malas dela em São Paulo, no aeroporto, e tiraram a etiqueta das malas das moças e colocaram em 2 malas com 40 quilos de cocaína. Essas moças foram presas e agora conseguiram esclarecer e ontem elas foram libertadas. Mas, gente, já imaginou a loucura que é? Tudo isso porque alguém está ganhando muito dinheiro com esse tipo de drogas? E quando você vê os adolescentes ou as pessoas lá drogadas, você olha, eles estão assim, eles são cacos humanos, eles são restos humanos. Basta se falar aí da Cracolândia. Você vê, são restos humanos. Ali, eu acho que é um umbral ainda encarnado. Porque eu não consigo imaginar que o umbral seja pior do que numa situação daquela. Quando você imagina isso, que sem querer um pai ou uma mãe pode incentivar o filho, porque o portão de entrada é o copo de bebida. O portão de entrada é um cigarro. Você, para pertencer, como adolescente, ele é inseguro, ele quer pertencer, ele quer ter esse sentido de pertença a alguma coisa. Aí lá na escola, porque aqui também teve outro caso, né? Eles pegavam, eles faziam tipo carrinho de cachorro-quente e vendiam na porta da escola as drogas.
Então, você imagina o que é um adolescente usar primeiro o dinheirinho que ele ganha do pai e da mãe para o lanche para comprar drogas. No começo, normalmente é de graça, porque eles querem o cliente, né? Então, eu vou dar, né, acostumar meu cliente, e quando meu cliente estiver acostumado, eu vou cobrar dele. Aí você vai ver o adolescente lindo, aquelas meninas lindas, começam a se prostituir, porque chega uma hora que a família, o lanchinho, o dinheiro do lanchinho não dá mais. Então, elas precisam de mais. E isso é uma roda que é difícil eles saírem. Eles levam para as casas de repouso, mas o problema é eles voltam. E eles voltam para aquele contexto, porque a família raramente vai poder se mudar de casa, porque o adolescente era drogado e está voltando de uma clínica onde ele foi se limpar, onde ele foi se desintoxicar. Então, gente, o núcleo familiar é o primeiro sistema de aprendizado de crenças. Se dentro de uma família você vê um pai, uma mãe ensinando crenças, ritos e mitos positivos, a possibilidade desses jovens entrarem no mundo de drogas no futuro é muito pequena. Há um outro estudo que eles fizeram, se não me falha a memória, foi em Yale. E esse estudo foi porque eles viram que muitos jovens do curso de medicina estavam entrando nas drogas, estavam se drogando. E eles disseram, mas não é possível, nenhum outro curso tem tanto drogado como o curso de medicina. E as drogas não eram heroína, cocaína, a gente está falando de remédios. Que remédio também é droga, se você não for tomado na dosagem certa, tá? Então, eles estudaram e descobriram o seguinte, que o jovem que se drogava era aquele que, quando criança, não tinha tido nenhuma ajuda religiosa, onde os pais, hora nenhuma, tinham dado para eles a possibilidade de aprender sobre Deus e sobre algo do gênero. Então, o que acontece? Esses jovens, quando chegavam na idade relativamente adulta, num curso de medicina, que é um curso que exige muito, eles procuravam a fuga através das drogas. E eles chegaram à conclusão que o jovem que não se drogava era aquele que, mais ou menos com 6, 7 anos de idade, tinha alguma orientação religiosa recebida em família. Então, a gente vê como a instituição familiar ela é importante, ela é um dos elos mais fortes, tá? Utilizado nessa cadeia da vida. E nós, como família, podemos elevar ou derrubar os nossos filhos, os nossos jovens. Então, teve também um outro estudo que foi realizado com 266 adolescentes, que eles disseram que o uso do álcool em suas casas foi o que os levou a se tornarem drogaditos. Isso comprovadamente, tá? E ele mostrou que esse uso de drogas em casa, por exemplo, começou naquela coisa do o copo de cerveja, depois de um determinado momento, o pai pega, eu mesma já vi isso em festas familiares, em que um pai pega uma cerveja e dá para uma criança de 2, 3 anos de idade. Um menino de 11 anos. Aí aquela coisa, bora, vira macho aí. Eu já vi uma mãe comemorar porque o filho ficou de porre. Finalmente você é um homem, você tomou seu primeiro porre. Quando a gente vê uma coisa dessa, a gente só tem que dizer, Jesus, salva. Porque a família é o berço. Se minha mãe comemora porque eu fiquei de porre, ela também vai comemorar se eu andar de porre o dia inteiro. Ela também vai comemorar se eu fiquei light porque eu cheirei, eu fumei, eu me injetei em alguma coisa. Sheila, nesse contexto que você traz para nós, o que você sugere? O que você traz como alicerce, além do aspecto religioso, para o jovem que nos escuta agora? O que eu posso fazer, já que eu estou vivenciando este porre? Como fazer para me livrar dessa situação, Sheila? Encontre um sentido para a sua vida.
E o O que que significa realmente, encontrar um sentido para a vida? isso é algo bem pessoal, Renilda. Todos nós temos um interesse central. Uhum, Todos nós temos na nossa vida algo que para a gente é importante. Para alguns jovens, é importante eu fazer parte de um grupo qualquer. Então, se você quer fazer parte de um grupo, se é o seu interesse, então procure um grupo saudável. Um grupo de música, vá fazer canto, vá fazer parte de um coral, por exemplo, ou então vá fazer parte de um grupo que vai ajudar pessoas de rua, ou então vá visitar orfanatos. Parecem coisa maluca, mas isso não é para jovem? É para jovem sim. É para jovem porque ali você vai encontrar algo que te dá prazer. Se você vai para um coral, se você vai aprender um instrumento musical, em todo lugar é possível. Hoje em dia nós temos uma bênção chamada internet. Mesmo que na sua cidade não tenha um coral, mas tem um coral em algum lugar do mundo que vai lhe aceitar pela internet. Mesmo que na sua cidade não tenha uma orquestra, você vai poder aprender um instrumento online. Então, isso são coisas que vão te preencher. Outra coisa, o jovem que tem interesse em aprender. Ai, o mundo, gente, tem tanta coisa. Mas é tanta coisa que o tempo que a gente tem é tão pouco. A gente, de repente, a gente dá conta, nossa, ser astronauta, ir para o espaço, é tanta coisa maravilhosa. A gente tem que descobrir. Nós somos jovens, sim, somos. É confuso? É. É um período difícil? É. Mas para dentro de ti mesmo, dentro do teu quarto, e pensa, o que eu gostaria de fazer? E na hora que você responde para você, não é para sua mãe, não é para seu pai, não é para ninguém, é para você. O que você gostaria de fazer? Lembre-se, o universo vai abrir todas as portas para que você faça isso. Agora, somente você, jovem, somente você tem esse poder. Pai, mãe, influência é grande? É. Mas a decisão de levantar o copo, se injetar ou cheirar é sua. Não é de mais ninguém. E quem vai sofrer também as consequências desse momento também é você. A família vai sofrer? Vai. Pai vai sofrer? Vai. Mãe vai sofrer? Vai. Mas quem vai pagar o grande preço é o jovem, é você. Então, uhum. jovem, pare, pense e olhe para dentro de você e seja você. Seja fiel a você mesmo. Muito bem, Sheila. Emmanuel nos diz que isso também vai reverberar no seu corpo perispiritual. Né? Isso vai estar, essas consequências ele vai trazer no seu perispírito. Está lá no livro de Emmanuel, quando ele traz o caminho de volta. Neste livro ele traz uma mensagem que ressalta isso. E nós queremos dar as boas-vindas a João Pedro. João Pedro, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. A paz Como é que para você está, todos. jovem? Estou bem, graças a Deus. Acabei me Ok, atrasando um pouquinho, mas cheguei. muito bem. A Sheila já está se despedindo de nós para que ela vá dormir, né? Porque lá é madrugada. Então, nossa querida, muito obrigada pela sua contribuição. Tenha certeza que foi de grande valia para nós. E diante do que você trouxe, vai servir de instrumento para que a psicanalista, e com ênfase em linguagem do corpo, Marlene Cardeal, conversarmos em torno disso. O também psicanalista e constelador familiar Maurício e o nosso querido Orlean e João Pedro. Vamos continuar esta conversa em torno desta causa das drogas lícitas ou ilícitas na família. Querida, muito obrigada. O nosso beijo Eu no que coração. agradeço o convite, né, espero ter contribuído e amanhã vou ouvir com muito carinho o restante da discussão, tá? Tá certo, minha Abraço filha? carinhoso a todos vocês e um bom programa. Obrigada, Sheila. Grande abraço. Grande abraço, Tchau. tchau. Então, agora, meninos, nós gostaríamos de ouvir. Boa noite, Reinaldo. Grande abraço. Grande abraço, Reinaldo. Pedro, você entrou e nós gostaríamos de ouvir de você. Como é que você se percebe? Como é que você analisa e vê e sente essa questão da droga lícita na família? Eu acho que é um assunto muito delicado mesmo, né? Porque é uma coisa bem extrema.
quando a gente trata de drogas, são casos bem extremos. Geralmente, a família ela acaba se desestruturando em certo ponto, né? Então, acho que as drogas, quando inseridas no contexto da família, no familiar, elas acabam tomando a dianteira de muitas outras coisas que a gente poderia estar dando prioridade, porque ela vai impedir o crescimento, a evolução de todos, né? Enfim, vai trazer aquela alegria, aquela felicidade momentânea, talvez, né? Ainda sempre com várias interrogações para o usuário, mas com a certeza e a exclamação de que todos os familiares vão sofrer além do usuário, né? Então, é isso, é uma coisa que acaba mexendo em tudo, né? Com tudo, com todos. Uhum. A literatura diz, Pedro, que a droga é qualquer substância que ela promove alterações, né, no organismo, na estrutura e nas funções do organismo. Então, tudo aquilo que nós venhamos a usar, ainda que a sociedade diga que é lícita, mas que isso saia do equilíbrio e venha trazer consequências danosas ao organismo, isso passa a ser uma droga. E vamos ouvir um pouquinho de Satoshi. Quais são os efeitos para os nossos neurotransmissores? Como é que essa droga vem funcionar? Quais são os efeitos dela nos neurotransmissores, nos nossos neurotransmissores? Maurício, é com você. Esses efeitos eles vão ter uma variação muito grande conforme substância ingerida, que podem ser algo extremamente estimulante ou depressivo, né? E as drogas geralmente têm esse efeito, têm essa busca de quem usa, né? Mas eu acho que antes até de falar dos próprios transmissores, e reforçando até uma fala da Sheila, que foi muito importante aqui no aspecto da família, e falando aqui para o público jovem, na infância você tem diversas referências ali com a família. E na infância a criança aprende o que é o sentimento. É nesse momento que ela começa a ter contato com os sentimentos. Quando ele passa para a fase da adolescência, aquilo que ele aprendeu de sentimento, ele vai começar a olhar e aplicar com o outro, com o semelhante, né? Então, a infância e a adolescência são as fases que ele vai aprendendo o que é sentimento e o que acontece, como acontecem esses sentimentos, as alegrias, as frustrações, né? E essa é a fase onde a família tem a importância que a Sheila comentou. Quais são as referências que essa criança teve? Quais são as referências que ela leva para a adolescência, né? E aí sim a gente tem o resultado da adolescência para a vida adulta no consumo dessas substâncias, sejam lícitas ou ilícitas, né? Talvez uma certa banalização do que é lícito, que é a porta de entrada, como a Sheila também comentou, que é uma grande porta de entrada para os ilícitos, seja algo a ser repensado, né? Um trabalho diferenciado a ser feito com isso, para conscientizar aí cada um. E a dependência de cada indivíduo vai estar relacionado com, de repente, o que faltou, ou na infância, ou na adolescência, o que ficou confuso para essa criança, para esse adolescente, né? O que faltou e que, de repente, eu encontro em algo que eu fumo, algo que eu bebo, algo que eu ingiro, né? Que eu estou fazendo a ingestão, enfim. Talvez naquilo ele tenha uma leve ilusão que está sendo preenchido. E aí inicia-se um movimento compulsão, vício, né? E toda a parte aí dos neurotransmissores que vem na sequência, que aí já é uma parte mais fisiológica, já tem um outro tipo de comprometimento que também merece ser observado. Mas percebe que isso já é mais um efeito lá na frente, né, para esse jovem. Há uma importância aí nesse olhar família, infância, adolescência. Muito bem. Vamos ouvir o seu Orlean.
Como é que você percebe isso? O que é que você tem a nos falar do seu sentimento com relação a essas drogas? A maior parte das vezes, quando se fala de drogas, as pessoas lembram apenas da parte que se refere à maconha, à cocaína, mas também temos que falar bastante sobre as lícitas, que são um imenso problema tanto quanto as ilícitas. Tanto que o álcool, a taxa de mortalidade por volta do álcool é absurda. Absurda. Temos vários exemplos, né? Em família ou em conhecidos de pessoas que perdem a vida por ter ingerido álcool e pessoas que perdem a vida com alguém que ingeriu álcool. Quantos pais de família que bebem, tanto pai quanto mãe, e vão dirigir com a família inteira no carro, causam um acidente, envolvem outro veículo, e a busca por uma suposta diversão, né, uma suposta alegria momentânea, traz tanta tragédia, tantas vidas que vão embora por causa de uma futilidade. Outra droga, né, que traz bastante problema e que as pessoas normalizaram muito, a cafeína. Eu tenho vários exemplos na família, vários mesmo, quase todo mundo na minha família é viciado em café. Viciado. Eu não tenho esse vício, mas conheço pessoas que durante o dia bebem 2, 3, 4 litros de café. Aí essa pessoa fica agitada, fica ansiosa, fica sem paciência e vai trazendo vários conflitos durante o dia, no convívio, tanto com as pessoas da família, as pessoas de casa, quanto com as pessoas de fora. Então, são coisas assim que, por serem ingeridas, por querermos nos aliviar, acabamos causando o efeito contrário e não percebemos. O efeito que dá é conflito imenso, brigas, discussões, acidentes. Durante o período em que eu estive muito sociável, eu conheci diversas pessoas jovens, pessoas de minha idade, que simplesmente resolviam sair e tomar todo tipo de bebida possível. E eu sempre perguntei, por que você está bebendo? Porque é bom. Mas por que é bom? Ah, porque a gente esquece de tudo. Mas o efeito não passa. E quando tudo volta o que você estava tentando esquecer. E os problemas físicos causados pelo que você bebeu. Então, é meio que uma ilusão que se cria quando achamos que a bebida, ou cigarro, ou café, ou a maconha, ou a cocaína, nos traz felicidade. É uma grande ilusão, porque quando os efeitos passam, tudo volta em dobro. E ressalto que não devemos falar apenas de drogas ilícitas, devemos falar das lícitas. Tudo bem que o álcool, o cigarro, é grande parte da economia mundial. Mas do mesmo jeito que isso foi crescendo e se tornando algo tão presente na vida de todos, no mundo inteiro, também com um processo pode deixar de ser. Isso com, claro, a conscientização de todos. Porque eu, um pai que bebo, chego em casa, brigo com minhas filhas ou meus filhos, bato na minha esposa, aí eu saio, ou sozinho, ou com eles, bêbado também. Viro meu carro, tiro outras vidas. Venho em outra reencarnação, com tantos problemas, tantos questionamentos, tantos porquês, sabe?
por algo que eu fiz, achando que estava me aliviando e me divertindo, quando estava causando o efeito, no sentido literal do literal contrário. Muito bem. Muito bem, Orlean. Vamos ver como é que Marlene percebe toda essa situação que Orlean trouxe, João Pedro, a Sheila comentou e o Maurício também acabou de trazer para nós. Eu vou falar o que Sheila falou em relação à família, mas eu acredito que tudo isso começa no berço. Vai chegar um dia em que nós, mulheres, e o companheiro que a gente escolheu para ser o pai do nosso filho, vai compreender que todos os vícios pela boca, cigarro, charuto, o que acontecer pela boca, aconteceu lá no berço. E a criança, ela precisa ser vista pela mãe. O simples fato da mãe olhar para a criança é mais importante que a mama. Então, quando a mãe, por descuido, por não saber, assiste televisão com a criança, a mãe presta atenção à TV e a criança fica ali, abandonada, já tem sinal de que teremos problemas. Essa criança pode se tornar agressiva. A criança e a mãe precisam dessa relação de olhar, porque, não é copiando o programa anterior, mas nossa mãe, ela olhava e a coisa se resolvia e era obedecida. Então, no livro de Cristina Cairo, volume 3, A Cura pelo Amor, ela tem um capítulo onde ela fala, o capítulo 4, que ela menciona isso. A criança precisa sentir-se segura e protegida nos braços da mãe para conseguir desenvolver seu cérebro. A mãe precisa se isolar com sua criança para perceber o olhar da mãe. E esse olhar dá força à criança, dá coragem. Então, esse chamado que eu digo até de uma campanha nossa. Olha para o teu filho, preste atenção do que você botou no mundo, naquele minutinho, porque aquilo ali vai reverberar para a vida inteira dele. Neste capítulo, onde ela fala dos vícios, ela menciona também o que acontece, porque uma criança que é uma pessoa muito, como é que diz, língua solta é tipo, Orlean, e ele responde de forma agressiva, isso quer dizer que ele não teve a atenção que ele precisava durante a amamentação. E tudo isso reflete tanto no processo do vício, quanto do comportamento, até a escolha da sua profissão. Isso reverbera na nossa vida. Então, são muitos os conflitos de um ato mais delicado, que é olhar com amor e com atenção para a criança. E tem outros aspectos também, que eu me torno uma pessoa compulsiva alimentar, eu me torno uma pessoa agressiva verbalmente. E também tem o contrário, que ela pode se tornar uma pessoa tímida, viver isso, como se diz assim, no seu quarto, no seu mundo, um caminho relativamente para a depressão. E quanto mais a gente olhar para o berço, eu não tenho tempo para a educação do meu filho. Então, repensa na hora de botar uma criança no mundo. Por essa razão, eu não estou aqui para julgar, eu sou mãe. Não sou mãe só, mas mãe de alguns jovens. E eu sinto essa necessidade de parar e olhar. E esse fato da mãe olhar para o filho cria uma intimidade espiritual. Intimidade o quê? Espiritual. Ele tem essa relação com a mãe muito forte. Então, compete a gente também procurar estudar para que, quando eu decidir ser mãe, eu tenha tempo para esses momentos maravilhosos. Simples, mas maravilhosos.
Nós vamos trazer aqui Reinaldo, ele está conosco ao vivo, e ele diz assim: boa noite, irmão de caminhada. Beijos. Jesus não erra. Levo 19 meses sem usar nenhum tipo de substância que me altere meu estado físico, mental e espiritual. Poder ter escolhido deixar e as drogas é um dom que Jesus me devolveu ao reatar meus laços com ele novamente. Então, a fala de Reinaldo prova o que Sheila trouxe ainda há pouco. As pessoas que têm uma relação, uma conexão com Cristo é diferente. E aí, ele finaliza dizendo: no final, são 3 aspectos. E isso é muito forte, o que ele diz. No final, o que é que tem? Hospital, prisões e a morte. E isso é verdade. Nós temos aqui a nossa casa espírita, aqui em Pojuca, tem 14 anos. E nesses 14 anos, os jovens que começaram conosco, lá há 14 anos, não mais estão. Na sua maioria já morreram, realmente. Alguns estão presos, outros já estão mortos. Eles estão incluídos naqueles 85 mil desencarnes que nos trouxe a Sheila, relacionados com a questão da droga. Essa droga que alguns colocam umas lícitas e as outras ilícitas, mas na maioria das vezes, essas 85 mil está mais direcionado às pessoas com as drogas ditas lícitas no nosso país e no mundo. E Orlean trouxe isso muito bem. Mas nós queremos ouvir você, Maurício. Como, trazendo agora para o lado da constelação familiar, como a constelação familiar pode auxiliar neste processo para que o jovem que deseja ardentemente livrar-se desta questão, a constelação familiar pode ajudar? Sim, ela pode ajudar. E o olhar não é só para quem usa, não é só para o usuário. O olhar é para o sistema que ele convive, para o sistema familiar dele. Se ele é o dependente, se existe ali um usuário, existem os codependentes no entorno. Então, os pais, em algum nível, também têm ali uma contribuição com esse movimento do usuário, né, de quem utiliza, e o trabalho ali é conjunto, tanto com quem usa, tanto com quem convive com ele. Às vezes já tem ali a esposa, filhos, né? Então, um trabalho mais efetivo é sempre quando envolve todo esse contexto familiar. Quanto maior a aderência de toda a família, melhor e mais rápido é esse resultado. Às vezes é comum olhar para quem utiliza e querer apenas marcá-lo. É ele, o problema é ele. Não. Ali existe um sistema em desarmonia que há uma necessidade de um trabalho no conjunto, na família. Uhum. Então, Você já fez essa é algum a forma trabalho que a dessa ordem, constelação Maurício? faz. Já atendi, sim, dependentes, mas a aderência da família é algo desafiadora. Ou geralmente chega uma mãe, um pai, um familiar próximo, né, falando que eu tenho um usuário na família e querendo olhar para isso. No segundo lugar, chegam ali uns usuários também, mas conseguir conciliar o olhar dos dois para essa questão, né, ou de todas as partes, é a parte mais desafiadora desse processo. Né? Costumam vir partes apenas. Nesses atendimentos, Maurício, você percebe que existe uma certa rejeição para com este enfermo? Sim, existe uma rejeição. Quando você culpa, né, e coloca meio que a responsabilidade somente em cima dele, existe ali um movimento do tipo, se isso sai do meu sistema familiar, o problema acabou. Né? E uma pergunta que pode ser feita, por exemplo, para quem convive com esse usuário, e geralmente isso traz um impacto maior, seria assim: se esse familiar, esse filho, esse marido, essa esposa, esse usuário, se a partir de amanhã ele não usasse mais,
o que você faria da sua vida? E aí essa pessoa, ela começa a perceber, esse familiar percebe que tudo que ela mobiliza na vida dela é em prol do dependente, é em prol do usuário. E muito desse movimento, ele na verdade, ele retroalimenta o vício desse usuário. Ele enfraquece e faz com que o usuário vá buscar na droga uma fuga, né? Geralmente é um movimento de fuga, que ele sai de si, ele sai da realidade, né? Então aquela realidade é muito dolorosa, é difícil de conviver com aquela realidade naquele sistema. Quando eu consumo algo que me faz sair da realidade, que me faz viajar, aí parece que eu fico bem, né? E aí existe um movimento contínuo disso para ficar sempre nesse lugar que parece que está tudo bem, mas na verdade é um mundo ilusório, né? Uhum, uhum. Neste aspecto, que a gente vê o jovem ou a pessoa que está na família sendo excluída, como eu, jovem, que estou sendo excluído, o que eu posso fazer para modificar essa situação? Encontrar o lugar dele, porque ele pode também estar querendo fazer uma fuga daquele contexto, de não se encaixar na família, querer buscar alguém de fora, ou às vezes até um excluído, né? Alguém no sistema familiar, algum ancestral que passou por alguma situação semelhante, que não foi considerado, né? Foi excluído da família. Essa geração atual, né, esse jovem, ele pode carregar o que nós chamamos de representação. Eu represento aquele que foi excluído na minha ancestralidade. Então eu também tenho dificuldade de encontrar o meu lugar. Então, qual é o lugar dele? É do marido? É da esposa? É do filho? Da filha? Qual é o lugar realmente? E fazendo também, colocando esse tipo de pergunta, há uma dificuldade em perceber isso. Qual é esse meu lugar? Uhum. Então, você traz, Maurício, uma questão, ser relevante, observar a ancestralidade. Dentro desse aspecto, a gente, assim, perceber o que aquele ser, que hoje é o usuário, o que ele representa para cada um de nós, para o núcleo, para aquele clã familiar, o que ele representa. Então, é importante identificar esses personagens. Você traz isso para nós. E isso você afirma que é importante essa identificação. Sim. Não sei se eu fui clara com a pergunta. Você entendeu a pergunta? Eu entendi. Mas o olhar é sempre a partir do momento presente, ou seja, dessa pessoa, desse usuário, né? E a partir desse momento, e trabalhando isso, por exemplo, com a constelação familiar, você vai observando o que há ali. Podemos passar e observar questões vivenciadas na infância, né, que também é algo comum, e é algo frequente encontrar um familiar também excluído, né? E geralmente tem essa ancestralidade. Então é algo importante sim a ser observado. Mas o foco sempre no momento presente. Sim, Se há esse ancestral, nós identificamos. Às vezes é possível só dizer assim, eu vejo alguém, né, que veio antes do meu pai, antes da minha mãe, que não pôde ocupar o seu lugar de direito, que foi excluído devido ao consumo de determinada substância, né? Às vezes é só isso que é possível dizer no sistema paterno, no sistema materno, mas às vezes chega-se exatamente, foi aquele bisavô no meu sistema materno, aquele tataravô no sistema paterno. Às vezes é possível observar nesse nível de detalhe. Uhum, muito bem. A você, João Pedro, você tem convivência na sua família ou no seu grupo de amigos? Tem jovens que passam por essa situação? Sim. Na família tem um primo, devo ter outros, não sei, acho que não, mas de certo que eu posso afirmar um primo que tem dependência da maconha, né? E é uma coisa que é uma ferida, sabe, para a família, porque
esse meu primo, ele cuida do irmão que fica de cama, sabe? Nasceu com doença, né? E é como é que fala? Tem um nome que dá, é PCD, né? Pessoa deficiente, né? Então ele, desde criança, já trazia questões, ele era especial para cuidar e tudo. E com o passar dos anos, foi piorando. Aí os pais faleceram, quer dizer, a mãe faleceu e o pai teve que se mudar com os outros filhos, porque já era de outro casamento. Então tem todo um contexto, né? E a família hoje em dia tenta se aproximar, mas é complicado. É complicado porque esse meu primo, ele simplesmente, sabe, não deixa, enfim, e você tendo aquele olhar mais, aquele olhar, não posso explicar, Uhum. aquela percepção mais afastada, você vê que é uma pessoa que tá ali cheio de problemas, que tá querendo um carinho também, tá, sabe? Mas tem os complexos. Hoje mesmo aconteceu aqui, dele se chatear com o pessoal na rua, que tava jogando bola nos meninos, né? E ele começou a jogar vidro, garrafa no chão, né? Pra parar isso. Então, na minha família, na minha realidade aqui no dia a dia, eu acabo convivendo com essa questão também e fico sem poder fazer muita coisa como os outros familiares, entende? E como falar, como saber lidar, e vem pessoas que falam, não, mas tem que ser feito alguma coisa, mas quem é que vai fazer, né? Porque pode ser atacado. Então tem todas essas questões. Então, o que eu tento fazer, a gente tenta fazer aqui em casa, são as orações, né? Ficar atento Perfeito. para a oportunidade, né? Então, contar com a Isso. espiritualidade, ficar atento a uma oportunidade que ele, por vontade própria, peça ajuda de alguma maneira, entendeu? Uhum. E é isso que a gente faz, né? Por aqui. Você trouxe uma questão relevante, extremamente relevante. Nesses momentos que a gente observa essas pessoas, João Pedro, em que nós sabemos, conforme trouxe Maurício, estão sendo excluídas do seu núcleo, do seu clã, as nossas orações é o melhor remédio. Nós precisamos acreditar, ressuscitar em nós o poder da oração e a força que ela possui. É algo tão poderoso que nos falta a capacidade ainda para compreender a dimensão do aspecto oracional que nós possuímos. E quando alguém estiver em situação dessa ordem, ao invés de nós dizermos, esse vagabundo, esse isso, esse aquilo, que geralmente as pessoas assim falam, emitimos luz. Vamos mandar luz. E como você disse agora com seu primo, Jesus envolve esse nosso irmão na mais intensa luz e que ele em ti encontre forças para superar a situação. Fazer o que disse aqui Reinaldo. Reinaldo disse assim em nosso site, aqui agora. Depois de 31 anos no uso de substâncias, destruí minha família, matrimônio, empresa. Ou seja, tudo. Familiares também tiveram que fazer parte da minha recuperação. Quer dizer, os familiares auxiliaram, mas essa construção que ele fez, ele perdeu. Tudo isso em função das drogas as quais ele utilizava. Aí ele pergunta: nessa encarnação, pode ser uma provação de outras vidas? Ele está perguntando. A situação que ele vivenciou no aqui e agora é uma provação? Marlene, você levantou a mão, pode falar. No livro Encontros com a Vida, tem um trecho que diz o seguinte: você tem uma predisposição. O meu comportamento é que vai definir. E um desses comportamentos é uma ligação com algum credo, como Sheila deixou claro na sua exposição. Quando a pessoa tem essa fé, mas muitas das vezes uma mãe, um pai, eles conseguem fazer um trabalho espiritual muito interessante. E só um trecho da história de Joana, desse romance. Ela é usuária, ela já saiu dessa encarnação usuária, morreu de overdose e voltou para o mundo espiritual. A mãe dela achou que ela não foi uma boa mãe porque a filha se envolveu com drogas. Recebeu novamente a filha
e é uma verdadeira evangélica fervorosa. Mas a mãe não a mãe conseguiu ajudá-la através do processo oracional. E no mundo dos espíritos, o irmão conseguiu envolvê-la em fluidos salutares. E esse irmão, no mundo espiritual, conseguiu levar essa jovem a um centro espírita, não, mas um centro espírita, como posso te dizer, é um atendimento em que a mãe dela recebeu o atendimento que a filha precisava de uma clínica de recuperação, é um lugar gratuito, é espírita. E no mundo dos espíritos, os médicos conseguiram tirar o chip que estava nela. Ela tinha um chip. E que esse chip dava a ela essa vontade, porque em volta dela tinha outros espíritos querendo usar através do corpo dela. Então, são outros aspectos que os livros, tanto de André Luiz, os livros de Chico também falam. Eu não vou mencioná-los aqui, para ser precisa. Mas tem uma história, e essa em especial, Encontro com a Vida. Essa jovem, ela começa a viver a partir daí, quando, num processo oracional da mãe, a igreja cantando, todo esse sistema de energia, de vibração de amor, conseguiu eles fazerem uma cirurgia no mundo espiritual e tirarem o chip da cabeça dessa jovem, onde ela tinha essa vontade profunda de usar droga. Então, Marlene, com a sua fala, você está afirmando que o processo drogadiço também pode ser tem um paralelo com a obsessão? Sim, e é hoje um dos caminhos. Num dos seus livros, de Robson Pinheiro também, ele menciona que a droga, ela não só começa, a gente está falando aqui do que vai para a boca, a música é como se fosse algo doentio na mente desses jovens, e através da música eles conseguem colocar o chip. Desse chip, eles começam a mudar de comportamento e levar ao uso. Mas a grande base, falta de orientação religiosa. Uhum. A gente observa a exaltação da questão religiosa. O próprio Reinaldo traz isso. Ele afirma que essa conexão, esse religare, para ele foi de extrema importância, porque ele conseguiu forças para estar superando e está 19 meses distante disso. Então, Reinaldo, sintetizando a sua pergunta, a resposta para a sua pergunta, pode ser um processo de expiação, sim, pode ser, e também uma questão na qual você abriu brechas, ou nós abrimos brechas no aqui e agora. Pode falar, Marlene. Olha só, na Grécia, há 3.000 anos, não se tinha esse preconceito em relação a quem usava drogas. Mas dizia o seguinte, ele está em desequilíbrio com a natureza. E aí o que acontecia? Esse indivíduo, ele saía da sua vida normal, ia para um local chamado, uma cidade chamada Spar, num sítio chamado Genoveva, eu acredito que está correto o nome, e lá eles tratavam as pessoas com os elementos da natureza. O elemento, eles pediam para eles ficarem falando todos juntos ao mesmo tempo, falando, então aí eles trabalhavam o ar. Depois que esse indivíduo falasse, lá só bebia tudo que fosse natureza. Só tomava água natural, alimentos plantados da terra, nada que fosse industrializado. E aí isso ia equilibrando os campos energéticos do indivíduo. Eles tinham um ambiente onde trabalhava o campo da terra, que era todo o alimento. O fogo, eles criaram um quarto onde fizeram uma sauna, onde, com esse calor do fogo, tirava as toxinas do corpo. E tinha um período que eles iam para o rio e ficavam com só o pescoço de fora, todo o corpo
trabalhando ali também no processo de desintoxicação. E como fazia esse indivíduo? A casa era aberta, não tinha porta, e a pessoa podia ir ou ficar a hora que fosse. Não era como cadeias, que essa forma que fizeram. Era um local aberto, onde a pessoa era útil, ela plantava, ela colhia, ela participava dos processos, as dinâmicas que tinha nesse spa, e permitia que a pessoa queresse a cura. A cura partia do indivíduo. E hoje a gente observa também que as pessoas, a maioria é um familiar que chama, mas e aquele indivíduo realmente quer? Para um tratamento ele ser realmente bem sucedido, o primeiro passo que tem que dar é o usuário. Mas esse usuário ele pode dar o primeiro passo à família, em profunda oração, em vontade sincera de que aquilo passe, ou como dizem, que aquele karma se resolva por ali. O que você trouxe para nós, Marlene, são as substâncias utilizadas nos rituais religiosos, tanto para promover a cura, quanto para promover um processo de recreação. No aspecto que você acabou de mencionar, na Grécia em particular, trata-se da cura. Né? Então, por isso que a religião ela tem esse magnetismo para com a criatura, porque nós vamos conectarmos com energias superiores. E essa conexão vai criar meios dos espíritos amigos atuarem e tratar também o processo obsessivo, como você acabou de colocar, retirando chips. Chips é a nanotecnologia que é utilizada no mundo espiritual para criar um processo de dependência entre os encarnados. E a criatura humana, no movimento espírita, de modo particular, precisa estudar um pouco mais sobre essa tecnologia, a nanotecnologia, que é usada de maneira assim, muito aberta e com espíritos, com inteligência, são irmãos nossos, filhos de Deus, mas com a inteligência equivocada. Eles acabam conduzindo sua capacidade intelectiva para, então, ter outros encarnados, digamos, manipulados através dessa tecnologia. O nosso Reinaldo, eu creio que ele deve ter entendido quando nós afirmamos que pode ser, de fato, um processo reencarnatório, onde você entrou com esta prova e quando nós nos sentimos inclinados para tal situação, termos a força, o equilíbrio junto com Cristo de dizer, não, isso não me pertence, isso não me cabe, eu posso ser mais forte do que isso e superar. E aí, um outro momento que Pedro disse assim, eu tenho amigos assim, mas observe que Pedro tem amigos assim, mas ele não se permitiu contaminar por aquele comportamento, não disse, eu não vou experimentar, ele não experimentou, né? E mantém-se limpo. A gente costuma dizer assim, você é limpo? Sim, limpo de quê? Limpo das drogas lícitas pela sociedade, mas que torna-se dependente, e também pelas drogas ilícitas, como a maconha, a LSD, a cocaína e tantas outras drogas que nós temos ciência que está aí na nossa sociedade e tantas pessoas adentram e não sabem como sair desse aspecto. Nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, né? E onde eu sinto assim a necessidade de nós continuarmos falando sobre esse aspecto. Marlene abordou uma situação da obsessão vinculado a essas drogas. Né? E que tal nós conversarmos sobre isso no nosso próximo programa e, naturalmente, ter Marlene como a nossa psicanalista dentro do processo, e Maurício, esse constelador fabuloso, também para trazer para nós as suas experiências no que diz respeito à vinculação de uma coisa com a outra, a obsessão e as drogas. E a gente vai ver que na maioria das vezes o drogadito, ele sofre também um processo obsessivo. Como é que isso acontece? A doutrina espírita explica isso. E nós vamos conversar mais sobre, mas já estou fazendo ao vivo o convite. Fale, Marlene. Eu quero falar para todos que a gente está falando de drogas lícitas e eu tenho mais 24 horas sem tomar café. Gente, é muito desafiador.
eu escolhi não tomar mais café, mas os efeitos colaterais são desafiadores. Eu digo a vocês, existe, além de centros espíritas especializados na questão da droga, existe também o AA, né, que pode começar em uma reunião, e a filosofia é essa, mais 24 horas. Então, eu me mantive sóbrio mais 24 horas. Mas isso serve para a vida toda, para todos os aspectos. Eu digo a vocês, eu estou mais 24 horas sem tomar cafeína, e isso faz uma diferença, que eu vou te dizer. E quando eu comecei a pesquisar sobre os efeitos da cafeína nos neurônios, que você perguntou a Maurício, eu disse, Jesus, que bom que eu escolhi deixar livre, espontânea vontade. E os efeitos colaterais, naturalmente, vão ser diluídos com bastante água. Mas que a gente lembre também, é o equilíbrio, é em harmonia com o planeta, é em harmonia com o nosso planeta corpo, por conta de que isso vai reverberar lá no meu futuro, que é agora. Que a gente, quando escolher, como esse Reinaldo falou, que ele está muito feliz com ele, os espíritos do planeta também agradecem. É uma escolha nossa. Nós precisamos ter uma glândula pineal mais ajustada com o nosso planeta. E quando a gente decide que não quer mais tomar, ou qualquer substância que seja que te incomoda o corpo físico, parabéns. Você é corajoso e forte. A gente espera muito que outras pessoas tenham a coragem que o Reinaldo teve essa noite. Nós não vamos concluir esse trabalho antes de mencionar a fala de Reinaldo. Ele diz assim: muito bom ter encontrado vocês com a temática de hoje. Obrigado pelo serviço abnegado. Vou voltar. Volte, Reinaldo, que no próximo encontro, no dia 26, se não me falha a memória, 26 de abril, nos próximos 15 dias, nós estaremos falando sobre obsessão e as drogas, e você verá o quanto isso interfere nas nossas vidas. E, Maurício, você aceita nosso convite, Maurício? Está conosco nos próximos 15 dias? Já está aceito. Perfeito, Sim, agradeço. Maravilha. Maravilha. Orlean, João Pedro, Marlene, o convite também se estende a vocês. E, claro, nós vamos pedir licença para lermos o depoimento de uma das nossas meninas que faz parte da Juventude Espírita, Francisco Cândido Xavier. Ela escreveu assim para nós: dê-nos licença para a leitura na íntegra. Desde que me entendo por gente, estive em contato com as drogas lícitas, mas especificamente o álcool e o cigarro, pois meu avô paterno fazia consumo diário destes. Logo, desenvolvi aversão ao cigarro, pois meu avô, só de estar próxima à fumaça me fazia mal. Até hoje não entendo porque meu avô consumia aquilo. Minto, talvez até entenda. Os consumos diários era o seu estilo de fuga daquilo que ele não conseguia sanar. Fuga das coisas que ele tinha vivido e fizeram algum mal a ele. Fuga por não saber como lidar com as coisas. Só sei que, por mais que aquilo pudesse gerar descontentamento ou afetasse os filhos e sua mulher, ele dizia que o dinheiro era dele, que cuidassem da vida dele, que deixassem a vida dele em paz, que fosse cuidar da vida deles. E ninguém poderia se meter na sua vida. Não por falta de avisos. A constante fuga o fizera mal, e ele morreu em decorrência dos problemas causados pelo acúmulo dos excessos de sua eterna fuga. E isso cai lá no capítulo que a Sheila trouxe para nós, das 85 mil pessoas desencarnadas em função das drogas. O cigarro não passou para ninguém da família. Em compensação, a bebida se faz presente até hoje. Meu pai e alguns tios se envolvem com a bebida diariamente. Eu mesma já passei por essa experiência assim, mas percebi que não valia a pena magoar as pessoas que amo
por conta de algo tão supérfluo. Logo, parei com os consumos exagerados do álcool. Meu pai, por outro lado, tem um problema real com a bebida, o alcoolismo. Ao não admitir para si mesmo, isso é de um certo modo, na minha visão, ele é uma espécie de suicida. Explico em alguns dos seus episódios mais conturbados, quando minha mãe o levou ao hospital por diversas vezes, os médicos lhe disseram que caso ele não parasse de uma vez com a bebida, ele morreria. Percebia-se o medo dele de morrer, mas o jeito que ele encontrou de lidar com a situação foi voltar a beber, em troca de uma falsa coragem, que na calada da noite se esvazia e ele fica preso com a solidão. Apesar de não estar só, a frustração de não ser suficiente para si mesmo. Está próxima a pessoas presas nesse ciclo de desvelo, onde se usa a bebida para entorpecer, quaisquer que seja, os processos desejados. É complicado, pois, de certo modo, se vibrarmos minimamente na frequência errada, pelo mínimo de tempo possível, podemos nos deixar levar por promessas quiméricas e perder-nos no abismo do medo e insegurança por tempo indeterminado. É importante não nos deixarmos levar por esse caminho, né? E a gente percebe, isso aqui é o depoimento de uma jovem e que faz parte deste grupo e que também vivenciou o processo do álcool. Ela usava de maneira exacerbada, que perdia a consciência de si mesmo e convive no seu dia a dia o pai sendo um alcoólatra e não assumindo essa situação. Então, é algo real que está presente nas famílias e nós precisamos, de fato, abordar essas questões. E nós somos gratos ao nosso querido Tavares por nos abrir este espaço para que nós, através da web rádio Estação da Luz, falarmos sobre isso. Então, você que nos escuta, se inscreva no nosso canal, dê lá o seu joinha, diga lá que você gostou do programa, para que ele possa reverberar sobre toda a sociedade e para o mundo, e outras pessoas, assim como o Reinaldo nos encontrou, e sentiu-se acolhido, aconchegado em nossos corações, outros também possam assim chegar. Pois, com certeza, queremos deixar transparente esta noite. Com Jesus, tudo é muito mais suave. Ele mesmo afirmara: o meu jugo é leve. Então, a dor que te alcança agora, sem a menor sombra de dúvida, junto com Cristo, ela será aliviada. Junto com o Rabi da Galileia, você vai perceber que é algo perfeitamente transitório a dor que te alcança nesse instante. Venha conosco, fique com a gente, se inscreva em nosso canal, compartilhe essa informação. Orlean, João Pedro, Maurício, Marlene, vamos compartilhar isso para Deus e o mundo, conforme nós falamos aqui na Bahia. Muito bem, então, para as nossas considerações finais, eu gostaria que Maurício falasse em alguns segundos sobre a nossa temática, concluindo o trabalho. Não posso deixar de parabenizar o Reinaldo pelas novas escolhas que ele fez e por compartilhar um pouco da história dele. Parabéns, Reinaldo, a gente também agradece. E sim, vamos desenvolver um novo olhar também, como o Reinaldo encontrou, para as pessoas próximas, para quem vivencia essa compulsão, essa busca, esse querer preencher algo, que como a Marlene trouxe, pode ter uma relação com o café, né? O próprio Orlean mencionou, os celulares, né? O acesso constante. São várias questões que podem dar indícios a uma busca a preencher algo ou a fugir de algo. São pequenos sinais, mas que são importantes serem observados. Obrigado mais uma vez. Que bom. Bom você trazer isso, que apesar de ser útil, mas também pode tornar-se uma droga. Muito bom, Maurício. Marlene? Eu estou te ouvindo. Você vai proferir algumas palavras encerrando o trabalho. Agradecer, já falei com o Reinaldo, mas agradecer a todos os presentes.
Que essa energia de amor reverbere em nosso planeta. Que cada dia a gente fale desse assunto tão delicado, mas com amor que fizemos hoje. Que essa figura sagrada, que é o Cristo que escolhemos propagar a palavra dele, que a gente encontre em nós esse amor e faça por nós primeiro, para quando a gente poder receber o outro, eles sejam recebidos com esse amor também. Que a dor que te alcança hoje e em relação a qualquer dependência, tem sempre um grupo que pode te atender. E escolha, se você não consegue ir a uma casa espírita, vá a uma igreja evangélica, entre numa igreja católica, encontre, conecte com alguém dentro da seara do bem. E esse bem, com certeza, reverbera em todo o planeta, inclusive na sua família. Queira, volte a se conectar. Porque quando a gente está distante do processo, é porque a gente ficou distante da gente, a gente ficou distante de Deus, mas a pessoa mais próxima também é Deus. E você, Orlean, o que é que você nos fala? Agradeço pela oportunidade e espero que nossas palavras, né, nossa forma de pensar, ajude como serviu bem para Reinaldo, né, a outras pessoas que venham assistir e mostrem, né, talvez um caminho e talvez o que elas não estejam enxergando referente ao vício que assola a vida delas. Pedro, suas palavras finais, Pedro. Bom, agradecer, né, novamente a todos vocês que escutaram, a Reinaldo também, parabéns. Esse é o caminho de Jesus, o caminho, né, do Evangelho. E desejar uma boa noite a todos. E esse tema das drogas é bem amplo e, poxa, respondendo o convite, daqui a 15 eu estarei novamente com vocês, se Deus quiser. E é isso, muito obrigado. E assim, nós somos gratos, passamos a prece de encerramento, agradecendo a Jesus pela belíssima oportunidade de estarmos em outros lares, porque nós sabemos e temos convicção plena, quando as pessoas estiverem ouvindo esta fala, estiverem ouvindo todos esses comentários, o Cristo fará-se presente. E então toda a energia do ambiente, desta casa, deste lar, irá transformar-se. A paz irá reinar, porque vai contagiar aquele ser que ouviu este programa ou que irá ouvir mais tarde e vai perceber que com Jesus tudo se transforma. É promovida a verdadeira metamorfose quando nós permitimos que o Rabi da Galileia adentre nossas vidas. Amorável Mestre, fica conosco, fica com cada um desses seres, com cada um dos nossos convidados. Envolve a Sheila também de muita paz. Fortalece Reinaldo para que ele continue no caminho do bem, no caminho qual ele escolheu agora e saia desta encarnação na condição de espírito que conseguiu superar-se, que conseguiu superar esse grande desafio que são as drogas. Em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, nós concluímos o trabalho da noite. Que assim seja. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.